Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Café da Tarde com Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso café e eu vou pedir realmente licença para Deus, para que Deus me use, como instrumentos, para eu poder passar para vocês aquilo que eu acredito que eu deva passar, para que cada um de vocês caminhe a cada dia mais com Deus. Bom, gente, vocês que estão me acompanhando aqui há algum tempo já sabem que eu estou desenvolvendo uma metodologia muito específica, realmente baseada no processo que eu passei, no meu processo rumo à cura, depois que Jesus me salvou de um leito de quase morte, né? Então eu estou trazendo aos poucos, em cada café que a gente tem preparado aqui para vocês, eu escuto a voz de Deus, obviamente, e Ele me coloca no coração um tema ou alguma coisa. Claro que ele está linkado ao processo que eu passei e a intenção é essa mesmo, né? É passar para vocês aquilo realmente que Ele gostaria que eu passasse e assim tenho feito. Então, gente, eu queria agradecer a Ele pelo dia de hoje, pela minha vida, pela vida de vocês. E eu tô aqui para dizer para vocês que eu acredito no poder das palavras de Deus. Senão eu jamais estaria aqui. E hoje nós vamos iniciar o nosso café com a palavra 1 Samuel 3, 1:8. Na verdade, o tema do nosso café da tarde hoje é aprenda a ouvir a voz de Deus. E por que eu venho falando muito sobre isso, né? Porque realmente, quando você começa a aprender a ouvir a voz de Deus, tudo começa a mudar na nossa vida, tudo. O nosso entendimento perante a vida começa a ser a partir de uma outra perspectiva. A paz vai invadindo o nosso coração, ele vai iluminando o nosso caminho mental, né? E vai nos conduzindo por uma trilha que é incrível. Olha, só Jesus mesmo, porque do jeito que era a minha mente antes de eu conhecer o Senhor e do jeito e o caminho que eu venho trilhando, realmente eu digo com a boca cheia, o coração cheio de entusiasmo, né? Só Jesus salva. É a luz que existe e que é colocada no terreno da nossa mente, para que a gente possa viver aqui na Terra uma vida plena e abundante, né? Então eu vou pegar o meu celular aqui e eu vou ler para vocês, né? Porque eu não consegui decorar ainda, né? É muita coisa. Esses versículos que aparecem aqui no 1 Samuel. Capítulo 3. Samuel ainda era menino, ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então, Samuel correu para onde ele estava e disse: Senhor, Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui. Eli respondeu: Eu não te chamei, Samuel, volte para a sua cama. E assim Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou aonde estava. Ele disse: Senhor, Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, meu filho, volte para a cama. Só um minutinho que eu vou abaixar um pouquinho o volume, que eu acho que está um pouquinho alto, para a gente poder continuar. Então vamos lá.
Samuel, vou repetir para vocês, ele não conhecia o Senhor, não conhecia no sentido de que ele não tinha ainda ouvido a voz de Deus. O Senhor ainda não havia falado com ele, assim como muitos de nós, assim como eu não tinha ouvido a voz de Deus, né? Já tinha ouvido, mas não tinha me dado conta que era a voz de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e disse: Eli, o Senhor me chamou, estou novamente aqui. E antes que Eli respondesse a Samuel, Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Bem, gente, eu vou parar por aqui, né? Isso é maravilhoso o que está escrito na Bíblia, mas a intenção aqui é ligar alguns pontos para vocês, né? E até para vocês entenderem por que ouvir a voz de Deus, né? Então eu vou lembrá-los que o propósito nosso aqui da Embaixada do Coaching é conduzi-los através de um caminho, provavelmente o mesmo caminho que me conduziu até aqui, que foi através da voz de Deus que eu estou aqui conversando com vocês, né? Durante a minha trajetória, eu já expliquei para vocês. Oi, Sérgio, boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui conosco, gratidão. Então, eu estava contando que naquela ocasião que eu fiquei doente, eu tinha uma mente muito tumultuada, eram todos os pensamentos aglutinados de uma vez só. Então, realmente aquilo ofuscava a minha visão, literalmente, né? E quando Jesus me segurou no colo, para quem assistiu os outros cafés, vai entender que tudo isso está linkado. É uma série, nós vamos colocar tudo isso no YouTube, e para vocês entenderem tudo que eu tenho, que a gente está aqui conversando com vocês, é para vocês fazerem um link e trazer isso para a vida de vocês. Então, o que acontece? Acontece que o nosso objetivo aqui é conduzi-los por esse caminho. Eu já falei isso, me perdi um pouquinho, para vocês aprenderem a ouvir a voz de Deus, né? O que aconteceu aqui com o Samuel? Samuel era um menino jovem, né? E ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. E essa história toda, ela começa a mostrar pra gente, se vocês entrarem nas escrituras mais a fundo, e vão perceber que quando a gente costuma ouvir a voz de Deus, o caminho que Deus nos conduz é um caminho completamente diferente. É um caminho que a gente não tem noção, a gente não tem ideia do que é a voz do Senhor, aonde a voz do Senhor é capaz de nos levar, né? E Samuel foi uma prova viva da onde Deus colocou Samuel quando ele aprendeu a ouvir a voz dele, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Bem, Margarete, eu estou dizendo tudo isso porque quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu percebi que nós temos dois padrões distintos que estão instalados dentro do nosso organismo. Um é a voz de Deus, que ela sempre esteve lá. Nós é que somos surdos a essa voz, nós é que nunca tivemos a capacidade, a sensibilidade para poder distinguir. Como é que eu vou saber que é a voz de Deus? Margarete, me dá uma dica para eu saber quando que ele está conversando comigo, se não é a voz de outra pessoa, enfim. Quando a gente não sabe discernir de onde que vem essa voz ela pode se apresentar para nós de várias maneiras, e nós precisamos estar atentos para a gente poder ouvir essa voz. É que a gente está aqui. E nós pegamos hoje essa passagem bíblica, 1 Samuel 3:1-8, que ela realmente retrata da forma daquela época, como tudo aconteceu e como foi que Eli, que era um sacerdote, ele percebeu que Deus estava conversando com Samuel. Samuel não tinha percebido isso.
Então o nosso propósito aqui é colocar luz na mente de vocês, né? Então o que eu tô trazendo hoje para vocês aqui, gente? Quero que vocês acompanhem o meu raciocínio e percebam 5 maneiras que a gente tem de ouvir a voz de Deus, né? A primeira maneira é o seguinte, vamos supor, né? Você tá com algum tipo de problema, então você tá inquieto, você não sabe realmente como começar, e aí eu vou te dar uma dica. Pergunte ao Senhor, pergunte para Ele. Exatamente, eu tenho este problema. E aguarde a resposta, mas pergunte assim, com toda a certeza que existe dentro do seu coração, de que Ele vai te dar a resposta correta. Porque eu digo isso para vocês, gente, só Deus dá a resposta correta pra gente. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Primeiro ponto. Quando Deus dá a resposta, Ele dá a resposta que a gente tem que ouvir. Um dos pontos. Resposta contrária daquela que você queria ouvir. É uma das maneiras que Deus conversa com a gente. Porque quando a gente pergunta para Ele, né, o que é que o Senhor tem a me dizer sobre esse determinado assunto? E Ele diz, olha, você vai me desculpar, mas eu não acho correto isso. Eu acho que isso aí não tá legal e realmente a resposta que vem não é aquilo que a gente gostaria. Essa resposta pode ser através de uma conversa que você está tendo com uma outra pessoa, ela pode vir de várias maneiras para você, alguma pessoa que você confia e de repente você troca alguma coisa e aquela pessoa te dá um feedback, aquela pessoa te fala sobre algum comportamento, alguma coisa que você tem feito na tua vida e que ela não está agradando, que ela discorda. Mas o que a gente faz? A gente revida, a gente não ouve, a gente despreza esse tipo de feedback porque a gente acredita no nosso próprio entendimento. Então, nós estamos formatados através do PEC, que é o padrão de energia de consumo, que eu já expliquei aqui. Que é um padrão que deixa a gente preso ao nosso próprio entendimento e pensamento das coisas. E este padrão, ele ofusca a voz de Deus. Este padrão, ele nos afasta da voz de Deus. E uma das maneiras que a gente percebe isso é num simples relacionamento. Uma simples conversa, quando a gente tem com um filho, quando a gente tem com alguém do nosso trabalho, porque... aliás, principalmente é quando a nossa manifestação sobre alguma coisa, sobre aquilo que a gente acha correto, quando muitas pessoas, né, dão esse feedback e dizendo que a gente pode não ter razão naquilo que a gente está colocando, aí está a voz de Deus, pense nisso. Segunda maneira. Você está em dúvida e não sabe que caminho que você vai, porque que caminho você vai andar, né? Para quem que você tem que perguntar? Para Deus. Senhor, pelo amor do Senhor, por onde eu vou? Realmente estou precisando que o Senhor coloque luz aqui, porque eu estou em dúvida, não sei direito que caminho que eu vou seguir, se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita. Pois é, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você sentiu paz no seu coração, quando você tomou a decisão daquele caminho que você quis seguir, essa é a voz de Deus. Se você não tiver paz no coração, qualquer que seja a situação que você está enfrentando, e se você tomar uma decisão e ir por este caminho que não está te dando paz no coração, para tudo, este não é o caminho, não é a voz de Deus. Para tudo e espera. Tá tudo bem até aí? Tá tudo bem, Sérgio? Tá dando para me acompanhar? Bem, terceira maneira de você aprender a ouvir a voz de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual é a emoção que você está sentindo
Você tem a capacidade de detectar qual é a emoção que você sente quando você faz uma escolha? Você já se perguntou como é que isso acontece? Margarete, como é que eu sinto, como é que eu fico sabendo qual é a emoção que eu estou sentindo quando eu faço uma escolha, né? Então eu vou te dar uma dica. Normalmente, por trás de toda a emoção, existe uma intenção. E a emoção que se manifesta no seu organismo, ela vem depois que você teve um pensamento. Agora, a intenção que direciona o seu pensamento vai trazer a emoção. Tá dando para compreender o que eu estou dizendo? Então, se a intenção que tiver dentro do seu coração for boa, a emoção vai ser boa. E se tiver uma intenção por detrás daquela ação que você teve, se você foi intencional, mal intencionado, como a gente costuma dizer, você vai saber qual é a emoção. Então, a emoção que está debaixo da sua ação, ela determina o teu padrão mental e a emoção que realmente você está sentindo. Deu para entender? Quarto item. Você está conversando com Deus, só que você está aflito, está na correria do dia, você precisa fazer isso, aí você se lembra de uma série de coisas. Você fala, meu Deus, por favor, eu preciso que o Senhor me responda agora. Eu não estou legal, eu estou apressado, eu preciso de uma direção agora. Por favor, me responda. Você espera, passou 1 hora, passou 2 horas, aquela inquietação começa de novo. Aquele sentimento, aquela inquietação começa a brotar de dentro de você. Você começa a ficar meio agoniado, e aí eu sei o que você está pensando. Poxa, já fiz uma pergunta para Deus, eu perguntei para ele não me respondeu. E aí é interessante, olha o ciclo que a gente entra, o ciclo mental. Conforme você faz a pergunta, ele não te responde, você demonstra impaciência. Impaciência porque você não foi atendido na hora que você quis. E como você não foi atendido na hora que você quis, você não pensa em momento algum que simplesmente Deus não quis te responder. É simples assim. Deus não quis te dar uma resposta naquele momento. E Ele sabe o porquê de tudo isso. Deus não te deu uma resposta naquele momento simplesmente porque você precisa começar a desenvolver a habilidade de ser paciente. Então, a habilidade da paciência ela é desenvolvida porque nós precisamos ser pacientes. Paciência é uma das características do reino de Deus. E sem paciência não adianta. Essa é mais uma manifestação, mais um sinal da comunicação que Deus faz com a gente e a gente não percebe. E eu vou passar a quinta. Tem outras, né? Mas eu não quero me prolongar aqui, né? Essa quinta, de novo, eu vou lá para o agitação, ansioso, você tá ansioso. Do nada você tá ansioso, apareceu uma outra manifestação. E aí, você tá ansioso, você tá com medo, você tá inseguro, você não dorme, você não relaxa, tua musculatura tá tensa. Oi, Cissa, tudo bem? Prazer em tê-la aqui no café. Boa tarde, querido. Eu tô continuando aqui os passos, né, pra gente. Não é que são passos, não. São 5 sinais que Deus nos dá para que a gente aprenda a ouvir a voz dele, né? Então eu tô indo pro 5º agora. Essa live vai ficar gravada e para quem realmente não teve oportunidade de ouvir, depois eu vou subir ela pro meu canal do YouTube. Para quem puder apreciar, vai estar à disposição.
O quinto sinal que eu estava falando aqui é assim, nossa, você está agitada, do nada se acordou, você está agitada, não sabe muito bem o que você vai fazer. Gente, realmente você não pensou em nada, mas aquela agitação veio. Você se sente um pouco agitado, um pouco desconfortável. E aí eu vou pedir para vocês, se por um acaso, por isso que vocês estão, gratidão, Cis. Se por um acaso vocês estiverem agitados por algum momento, eu vou pedir que vocês façam um exercício aqui comigo, neste exato momento, para vocês entenderem o que é que eu tenho para dizer para vocês. Vocês fechem os olhos, por favor, fechem os olhos e eu quero que vocês se transportem para uma praia, para um lugar maravilhoso que vocês já estiveram e que vocês sentiram uma coisa boa. Tira tudo da cabeça de vocês, qualquer pensamento que porventura possa vir, e substitua isso pela imagem da praia. Aquela praia que você gostaria de estar, aquele calçadão, se você não gosta de entrar na água, ou na beira do mar, se você gostar de andar na beira do mar, deixando aquela água bater nos seus pés. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês de olhos fechados. Eu gostaria muito que vocês me respondessem. Ao imaginar essa cena, ao se colocarem dentro desta paisagem, o que foi que vocês sentiram? Podem escrever aqui. O que foi que vocês sentiram? Vocês continuaram agitados ou imediatamente vocês sentiram paz? Ao se imaginar neste lugar. Então o que eu quero dizer para vocês, gente, que a natureza é Deus em ação. Que é por isso que nós sentimos paz quando estamos junto da natureza, quando estamos assoberbados, como estamos cheios de tarefa para fazer, quando a nossa mente está sobrecarregada, a gente não encontra a paz. Então é preciso que a gente treine a nossa mente, que a gente use tudo isso. Ubatuba, que legal, isso mesmo, Cissa. Cada pessoa tem um lugarzinho no seu coração. Cada pessoa tem um lugar que remete a calma, a uma coisa boa na vida. E a intenção é essa, é que a gente desperte esse Deus que está dentro de cada um de nós. Sérgio diz que se sentiu em paz nessa praia que ele visitou, né? Nossa, que Deus abençoe. Então é isso, essas coisas a gente precisa ajudar as pessoas a trazer aquilo que... Nós carregamos tudo isso dentro da gente. Samuel era um menino, mas ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus, né? Como disse na Bíblia. Voltando à nossa história bíblica, eu vou contar um pouquinho dele. Samuel foi um profeta. Ele foi um profeta, ele era filho de Eucana e Ana. Samuel foi considerado uma das pessoas mais proeminentes da Bíblia desde o tempo de Moisés. São Vicente, né? Muito bom. Desde o tempo de Moisés, também sei disso. Então Samuel, olha como Samuel foi importante. A importância de Samuel foi tão grande que ele realmente foi considerado um dos homens mais proeminentes, né? Tudo que ele fez depois de Moisés, hein? Isso lá no Antigo Testamento, né? Agora eu vou te contar uma coisa. Quem foi Eli? Eli era um sumo sacerdote no tempo da juventude do profeta Samuel. Samuel era pequenininho. Então Samuel estava lá no templo, né, onde foi guardada a arca da aliança. Ele estava próximo a Eli. E Roseli Colombo entrou. Muito prazer, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Gratidão.
Eu estava contando aqui, Roseli, um pouquinho sobre a nossa live de hoje, mas não fica triste não, porque o nosso conteúdo, graças a Deus, vai ficar gravado e eu estou subindo isso para o YouTube. Para quem não conhece ainda, os conteúdos do Café da Tarde com Jesus, todos esses conteúdos serão colocados no meu YouTube gratuitamente para vocês aprenderem um pouquinho como é que a gente consegue, né, fazer essa escalada junto à Terra Prometida, quando a gente consegue ter clareza para conduzir a nossa vida, né, com menos dificuldade, com mais assertividade, né. Então, seja muito bem-vinda mesmo. Eu não sei se você já ouviu falar da Embaixada do Coach, se você sabe um pouquinho da minha história, mas há 3 anos atrás eu estava muito doente e praticamente eu quase morri, né? Eu estava realmente já fim de carreira, né? Eu estava doente espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Eu tive câncer na medula óssea e estava com estadiamento 4, quando eu recebi a visita de Jesus Cristo, né? É muito difícil colocar isso num papel e falar isso abertamente para as pessoas, porque as pessoas não entendem o que é isso, né? Então, como eu obtive a cura da doença, Deus, nossa, foi um acordo que eu fiz com ele, uma aliança, né, como a gente diz, uma aliança de que com a ajuda dele eu teria forças para passar aquilo que eu estava aprendendo com ele, para poder ajudar as pessoas que se encontram emocionalmente encrencadas, espiritualmente, que se encontram com doenças, para que elas saiam do lugar onde elas se encontram, para que elas possam trilhar um caminho, né, com mais felicidade, né, com luz, iluminando o caminho de vocês, a mente de vocês, porque cada dia a dia vocês acordem com mais ânimo, com mais vontade de ouvir a palavra, de aprender aquilo que a palavra pode nos trazer de bom, que foi o que eu aprendi, né? Então, resumindo aqui a história de Eli, né? Eli foi esse sumo sacerdote, né, no tempo da juventude, hein? Do futuro profeta Samuel. E Eli também serviu em Israel como juiz durante 40 anos. Depois ele morreu, embora ele tenha sido sacerdote, juiz, a desgraça entrou na casa de Eli. Então isso é a maior prova de que não é o ritual que faz com que a gente escute a voz de Deus, né? Gratidão, Roseli. Não é o ritual que faz com que a gente seja uma pessoa de Deus ou não. Nós precisamos ter sensibilidade para aprender a ouvir a voz de Deus, para saber como é que Deus conversa com a gente, para a gente poder ter o nosso caminho iluminado, porque o que eu costumo dizer aqui na Embaixada do Coaching é que a nossa voz, a voz que nós temos dentro da nossa cabeça, é justamente a voz que nos impede de ouvir a voz de Deus. E eu sei disso porque foi exatamente a cura que Jesus operou na minha mente, quando eu iniciei o meu tratamento, foi que Deus realmente entrou em ação, literalmente, ele esvaziou a minha mente de qualquer tipo de pensamento negativo que eu pudesse ter naquele momento que me impedisse de enfrentar o meu tratamento com tanta dignidade que foi como eu enfrentei, porque realmente ele segurou na minha mão. Eu sei disso, eu sinto isso e vou ser eternamente grata a Deus por isso, né? E eu acho que foi para isso que ele me salvou mesmo, né? Porque no fundo ele conhece, Deus nos conhece, ele sabe da capacidade de cada um de nós. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Então é por isso que eu nunca vou me cansar de dizer: entregue a sua vida ao Senhor, se desprenda dos resultados, não olhe para eles. Entregue mesmo. Quando eu digo entregar, é o seguinte: não se apoie no seu próprio entendimento. Nós somos falhos,
Nossa visão é pequena, nós somos humanos. Ele não, ele tem a visão de tudo. Ele sabe quem ele vai unir a quem, com quem que você vai ter uma decepção, com quem que você vai escorregar aqui. Se você tem um filho, qual é o problema que você teve com aquele filho? Se você não teve, se você teve com um marido, com um relacionamento, se foi problema nas finanças, e de uma forma que esse padrão mental que nós nos utilizamos dele no mundo, que foi aquele padrão que foi desenvolvido quando Adão e Eva comeram a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse padrão perpetua até hoje. Esse padrão, gente, eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês. Esse padrão, ele promove uma energia negativa, e essa energia negativa que este padrão de comportamento mental, físico e psicológico que nós operamos aqui, é este padrão que nos adoece. Este padrão, ele materializa. Esse padrão é materializado em forma de energia. Essa energia não tem como escapar do nosso corpo. Ela fica presa, essa energia negativa, no nosso corpo. E ela se manifesta no nosso corpo através das doenças que nós desenvolvemos. Eu tive muito cuidado. Fazem 2 anos que eu faço uma retrospectiva absurda desde o dia que eu nasci, para tentar entender a minha história, para entender o meu funcionamento físico, mental e psicológico, para entender as minhas fugas, né, aonde foi que eu fugi da voz de Deus, que isso é muito importante. O padrão PEC, que é o padrão de economia de energia, que é o padrão que nós operamos aqui na Terra, que é o padrão que a Embaixada do Coach denominou, que é um padrão dos infernos, literalmente, ele nos leva para a morte. E através desse lugar que Jesus me conduziu durante o meu tratamento, que ele limpou qualquer problema que eu tivesse, que encontrar, né, para poder seguir o meu caminho. Nós aqui na Embaixada do Coaching chamamos de padrão de economia, ou padrão de energia vital, que é o padrão de Cristo. Quando a gente vem para o mundo, a gente carrega esse padrão dentro da gente. Então é isso, gente. É preciso ouvir a voz de Deus. E o nosso café de hoje, nós deixamos aqui 5 pontos, né, que eu julguei importante para passar para vocês nesse café de hoje, né, que a gente precisa estar atento mesmo, porque Deus está sempre com a gente, nós ocupados com os nossos pensamentos, com aquilo que vai dentro da nossa cabeça, que a gente quer uma direção, a gente quer que a gente dê uma direção na nossa vida, mas a gente não dá. Nós não direcionamos a nossa vida, isso é um engodo, isso é uma ilusão. Quem direciona a nossa vida é a energia que Deus dá. Você precisa encontrar o Deus que habita dentro de você, para Ele se manifestar. Isso não se aprende, a gente encontra Jesus. Então, gente linda, maravilhosa, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Agradeço mesmo, vocês não têm ideia. Eu gostaria que vocês, eu sempre peço isso em todas as lives, que vocês deixem um comentário de vocês. Isso vai ficar postado lá no Instagram, no meu feed, ou entre lá no canal da Embaixada do Coach no YouTube. Que vocês reflitam. Cada livezinha dela tem uma coisa muito importante, que são as chaves do universo, são as chaves que Ele me entregou para que você tenha uma vida plena e abundante, como eu estou começando a ter aos meus 69 anos, né? Então, eu hoje me despeço de vocês. Estou com pena, porque é muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço e peço que vocês compartilhem,
Sempre tem uma pessoa que está doente, que está perdida, que está arrancando os cabelos, que está nervosa, que está passando por dificuldades, que não sabe por onde começar, que está estressada, que está agoniada, enfim, que está com problema com o filho, que relata para vocês, nossa, eu não sei como é que eu faço. São para esse tipo de pessoas que a Embaixada do Coaching existe, porque nós precisamos trabalhar na nossa mente. É aqui, foi aqui que Deus criou o mundo. Foi a mente de Deus que criou o mundo. Como nós somos imagem e semelhanças do Criador, nós temos que espelhar a mente de Cristo nos nossos semelhantes. E para vocês que ficam, um belíssimo final de semana. E conto com vocês na próxima segunda-feira, tem mais. No fim de semana eu vou postar qual vai ser a mensagem que Jesus Cristo vai querer que eu fale na próxima segunda-feira, né? Então, um beijo da Coach nos seus corações. Fiquem com Deus. Gratidão.